Hoje o nosso quadro Ciência Pai d'Égua vai mostrar as dificuldades para se fazer pesquisa na região amazônica. A gente conversa com o Wilke Dias sobre esse assunto, porque são vários fatores, questão de recursos, né, Wilke? E é um dado lamentável, porque a gente sabe da importância da região amazônica para as questões climáticas do mundo. E é importante, né, que se tenha pesquisa para justamente nortear as políticas públicas para justamente se evitar a destruição da floresta e outros problemas ligados ao meio ambiente, né, Wilke? Exatamente, Márcio. É extremamente importante financiar esses projetos que debatem a região amazônica, principalmente agora, né, prestes a receber uma COP, então tem que ter esses projetos, esses financiamentos também. A repórter Fábia Cepeda, ela produziu uma matéria, Márcio, mostrando um pouco da dificuldade dos pesquisadores da Amazônia em relação, inclusive, a acessar esses recursos. Vamos acompanhar. 16 mil espécies de árvores, 2.700 variedades de peixes e mais de 1.000 tipos de aves. Essa é parte da Amazônia brasileira e nem tudo foi catalogado ainda. O território é proporcional à sua biodiversidade. 87% está na região norte, que ocupa quase 60% do território brasileiro. Um bioma onde a ciência vive à beira do colapso. Um estudo divulgado por pesquisadores da Embrapa, em parceria com instituições brasileiras e internacionais, aponta que os investimentos para pesquisas de biodiversidade são desproporcionais às dimensões e importância da região. A Amazônia ela sempre foi vista no nível nacional como um local para retirar recursos para levar para outras regiões do Brasil. Os pesquisadores analisaram o financiamento público brasileiro de 2016 a 2022. Constataram que o pesquisador da Amazônia é o mais prejudicado de todos. Apenas 13% das bolsas de pesquisa que financiam projetos de mestrado, doutorado e pós-doutorado no Brasil estão vindo para as instituições da Amazônia. Na distribuição de recursos, a Amazônia é subfinanciada. Como a região norte abriga a maior biodiversidade do planeta, entende-se que a fatia de recursos deveria ser maior a ela. Só que o que acontece é o contrário. Para entender como essa divisão é desigual, os pesquisadores do estudo fizeram um cálculo distribuindo a destinação de recursos federais com base na área territorial. A região sudeste foi a mais beneficiada de todas. 43% dos recursos federais foram para lá, o que equivale a $2 por quilômetro quadrado. O sul vem logo em seguida, com $1,61 por quilômetro quadrado. Já o norte, que ocupa mais da metade da faixa territorial brasileira, só recebeu 0,13 centavos de dólar por quilômetro quadrado para financiamento em pesquisas sobre biodiversidade. É a região com a menor distribuição de financiamento dentre todas as outras. 90% do recurso federal está concentrado fora da maior área territorial do Brasil. A gente tem um bolo e a Amazônia está recebendo um pedaço muito pequeno desse bolo, que é incompatível com o que ela necessita. Pesquisar na Amazônia é caro. Sem dinheiro suficiente, cientistas não conseguem chegar em locais de difícil acesso. Os mapas mostram que pesquisas da biodiversidade aquática e terrestre no norte se concentram às margens de rodovias e rios, onde o acesso é facilitado. As áreas em branco são lacunas, onde a ciência ainda não conseguiu chegar. A divisão desigual de recursos ocorre também dentro da própria região. A gente também olhou essas assimetrias dentro da região norte. A gente viu que 90% das bolsas e também dos projetos financiados, eles estão concentrados em grupo de pesquisas que atuam nas capitais de Manaus e Belém. Esse grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Pará estuda insetos, plantas aquáticas e peixes. Chegar ao local da pesquisa muitas vezes demanda viagens de avião, barco, aluguel de equipamentos, mas raramente se tem dinheiro para tudo isso. A Thaísa, que veio do sul do país,
não imaginava como era difícil fazer pesquisa no norte. Eu fui perceber o quão custoso, quanto nos custa para chegar em um lugar para fazer essa coleta, que era uma dificuldade que eu não tinha, que eu não conhecia, na verdade. Quem atua na Amazônia vai passar por isso, com certeza. É muito difícil, raro você conversar com o pesquisador e ele falar que não passa por carência de financiamento aqui. Uma estratégia que nós buscamos é trabalhar em grupo, em rede. Isso é extremamente importante, porque muitas vezes naquele momento você não tem o recurso, mas se alguém da sua rede de pesquisa tem, ajuda a manter, porque o laboratório, o custo é muito alto. Além dos problemas, o estudo divulgado aponta soluções. Uma delas, a criação de um fundo de pesquisas em biodiversidade exclusivamente para a Amazônia. O artigo cita ainda instituições que têm um papel crucial no incentivo à pesquisa na Amazônia, como a Fundação de Amparo a Estudos e Pesquisa, a FAPESPA. A instituição financia e incentiva pesquisas no Pará. A Amazônia é muito grande e nós precisamos ir a rincões que hoje os pesquisadores ainda não conseguiram acessar por falta de recurso. Então, os nossos investimentos servem para comprar equipamentos, servem para financiar o pesquisador que precisa ter recursos para si, para continuar trabalhando, e também para a compra de reagentes. Precisamos fixar doutores, precisamos garantir que os servidores da Amazônia sejam bem remunerados para que diminua, por exemplo, a fuga de cérebros. Nós precisamos desses cérebros trabalhando na região. Nós precisamos que as pesquisas sejam feitas na região, não apenas coletarmos amostras e levarmos para outros locais para serem analisadas. Descobrir o que ainda é desconhecido é, para a ciência, fundamental na preservação da biodiversidade e no avanço da própria pesquisa. Para os responsáveis pelo estudo, negligenciar a Amazônia é colocar o planeta em risco. Vem se falando muito em bioeconomia, uso dos recursos da biodiversidade. Como é que a gente vai falar em uso desses recursos se nós nem sabemos onde eles estão? Ou se eles estão sendo perdidos, seja pela degradação das florestas, pelo desmatamento, pela própria mudança no clima. Então, nós estamos perdendo a oportunidade de fazer um melhor uso e de ter um conhecimento para conservar essa região que é tão importante. Tá aí, Márcio. Você tá vendo que não é fácil pesquisar na Amazônia, né? Tem que ter muito dinheiro para se deslocar, ir para outras regiões da floresta amazônica, e tudo isso custa muito caro. E agora, Márcio, a gente vai conhecer aqui um exemplo de um projeto, de um edital que justamente financia, porque se por um lado é difícil fazer pesquisa na Amazônia, por outro lado, os pesquisadores aqui da nossa região também têm que aproveitar essas oportunidades que aparecem. É por isso que eu vou conversar com o Marcel Botelho, que é presidente da FAPESPA. Ele está aqui ao meu lado e vai conversar comigo. Queria começar falando justamente sobre esse edital, né? As expedições científicas que realizam essas expedições, porque de fato é uma expedição científica que os pesquisadores fazem na região amazônica, né? Bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Realmente, o que nós vimos na matéria é uma realidade nua e crua do que está acontecendo na Amazônia já há muito tempo, da falta de investimentos proporcionais ao seu tamanho. Quando se fala de analisar a biodiversidade, é preciso levar em consideração a área do território, não só a sua população, porque essa biodiversidade está espraiada em toda essa área. E o edital de expedições científicas lançada pelas fundações de amparo, em parceria com o CNPq e 4 instituições internacionais, está trazendo 94 bilhões de reais para serem investidos nessas pesquisas de expedições científicas na Amazônia. Não é o suficiente, nós sabemos disso, mas é um bom começo para que a gente dê condição para os nossos pesquisadores irem a esses locais que ainda não foram. Esse estudo que acabou de ser apresentado, ele mostra claramente, Wilker, que as pesquisas sobre biodiversidade elas estão concentradas próximos às estradas, próximos aos rios, próximos aos grandes centros urbanos, que é onde o acesso é facilitado. Mas a Amazônia é muito maior do que isso, nós precisamos chegar nesses locais que ainda não foram explorados e visitados por nós. Agora, uma das reclamações é como acessar esses recursos, né?
Quais são essas formas, quais são os caminhos para acessar esses financiamentos? Estava vendo aqui, por exemplo, esse edital especificamente das expedições científicas destina R$400 mil para que o pesquisador possa fazer uma pesquisa, desenvolver uma pesquisa na Amazônia. Mas como acessar isso? Olha, nós estamos com o edital aberto, a submissão é até o dia 29 de abril, o edital já está aberto, você pode acessar no site amazoniamais10.org, nas plataformas das FAPs também, aqui no caso da FAPESP, você pode acessar esse edital. E lá tem todas as regras de como submeter a proposta. Algumas coisas são importantes salientar. A coordenação desse projeto de expedição científica necessariamente tem que ser feita por um pesquisador do Pará, no caso do nosso estado. Ele vai ter uma equipe multidisciplinar de vários estados, países diferentes, mas a coordenação tem que ser de um pesquisador paraense. E esses 400 mil, Wilker, ele é o piso, não é o valor máximo, é o valor mínimo, porque sabemos que para acessar esses rincões é preciso um dinheiro substancial, porque, como bem disse aí na matéria, barco, avião, helicóptero, para acessar essas áreas remotas é difícil e custa caro. É por isso que o mínimo é R$400 mil, mas o máximo não está estabelecido. Isso quem vai estabelecer é o próprio pesquisador e por outros limites que são colocados no próprio edital. Por exemplo, no estado do Pará, são R$14 milhões disponível para esses projetos, sendo que 3 milhões são aportados pela FAPESPA e 11 milhões aportados pelo CNPq, que é um importante parceiro dessa iniciativa. Então você vai ter que observar esses limites, mas o piso é 400 mil, não o teto. Agora eu achei fantástico essa questão do coordenador ser da região amazônica, especificamente do Pará. No Diálogos Amazônicos se falou muito disso, né? A gente tem que falar da nossa região, a gente tem que falar. Esse é o objetivo? Exato. Não precisamos apenas de recursos, precisamos do protagonismo dessas pesquisas. Os pesquisadores paraenses têm qualidade, os pesquisadores amazônicos têm qualidade. Eu estou falando aqui especificamente do Pará, mas isso vale para os outros estados da Amazônia Legal também, né? E nesse edital nós estamos indo além, né? Além da coordenação ser feita por um pesquisador de uma instituição do Pará, no caso das pesquisas desenvolvidas no Pará, também nesses projetos obrigatoriamente tem que ter a inclusão de um pesquisador ligado ao território aonde essa pesquisa será conduzida. Ou seja, nós precisamos ter um pesquisador local, né? E de preferência que ele seja, né, da população indígena, quilombola, das populações tradicionais. Com isso, nós trazemos o protagonismo não só para as instituições paraenses, mas para o próprio território. Isso é muito importante, muito relevante para todos nós aqui na Amazônia. Perfeito. Para a gente finalizar, eu queria que o senhor reforçasse esse convite, então, né? Até quando os pesquisadores podem estar fazendo essas inscrições e participarem desse edital? E queria que o senhor reforçasse os meios também para isso. Perfeito. A inscrição, a submissão das propostas é até o dia 29 de abril, está em aberto, né? Você pode tirar dúvidas conosco na FAPESP, mas as instruções estão todas colocadas no site, você pode acessar diretamente no amazoniamais10.org ou no site da FAPESP tem um link também para chegar até esses editais. É importante que se atentem para as regras, você tem que ter a coordenação local, você tem que ter um pesquisador ligado ao território, você tem que dar prioridade aos eixos que estão propostos nesse edital, aonde principalmente nós precisamos ir aonde não fomos e tirar também o viés dos táxons. Só para uma ideia, né, foi falado ainda há pouco na matéria, 80% das pesquisas sobre sociobiodiversidade estão vinculadas a plantas e aves. E existem muito ainda por se descobrir, fungos e bactérias, por exemplo, não conhecemos quase nada. Existem linguagens, culturas a serem catalogadas e todas essas coleções, elas deverão ser armazenadas no estado do Pará. Tudo que for pesquisado no Pará, ficará no Pará. Esse é um dos ganhos para a nossa sociedade e, lógico, conhecendo a sociobiodiversidade do nosso estado, a bioeconomia será fortalecida, como bem dizendo o nosso governador, nós temos que valorizar as pessoas e para isso nós temos que entender mais da sociobiodiversidade da Amazônia. Perfeito, obrigado pela entrevista, conversei com o Marcel Botelho, presidente da FAPESPA, passou detalhes então sobre essa oportunidade para os pesquisadores da Amazônia estarem realizando aí expedições na nossa floresta, a maior floresta tropical do mundo, conhecer aí mais da nossa biodiversidade, né, Márcio? É importante.
Importantíssimo. Obrigado, Wilk. Também agradeço o presidente da FAPESP, o Marcel, que participou hoje com a gente aqui no Bom Dia Pará.